tarde de bênção, tarde de vitória para você, em nome do Senhor Jesus. É com alegria no meu coração que eu estou aqui nessa tarde para poder transmitir ao seu coração a palavra de Deus. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser feliz. Você nasceu para conquistar tudo aquilo que o Senhor ele já preparou para você, em nome do Senhor Jesus. Você não nasceu para mendigar, você nasceu para ser herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Hoje o tema da nossa live está poderoso. Esse tema é para sacudir você, é para te levantar, é para aumentar verdadeiramente a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele ama os improváveis. Deus, ele ama os improváveis. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra é poderosa. Que essa palavra venha falar grandemente ao seu coração, que você venha ser despertado pelo Espírito Santo nesse dia, em nome de Jesus. É a oração do meu coração, que você venha ser despertado com essa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Deus, ele ama os improváveis. Deus, ele escolhe os que não são capacitados e ele capacita os seus escolhidos. Deus, ele não escolhe os capacitados. Deus, ele escolhe, ele capacita os seus escolhidos, principalmente os improváveis. Coloca isso no seu coração. Principalmente os improváveis. Deus, ele capacita. Voltando aqui, Deus, ele escolhe aqueles que ainda não são capacitados para capacitar. Ele escolhe os improváveis. A sociedade, ela tem um jeito de pensar. Já viu? As pessoas têm um jeito de pensar. A sociedade, elas pensam assim, esse merece. Ah, esse não merece. Ah, esse ali merece ser usado por Deus. Esse ali não merece, não. A vida é toda errada. Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele anda. Olha a conduta dele. A sociedade, ela tem um jeito de enxergar. Ah, esse ali não tem jeito para ele mais, não. Ah, esse ali não tem conserto para ele mais, não. Deus, aí a sociedade também pensa, esse ali merece vencer. Esse ali, ele fala bem, ele anda bem, ele se posiciona bem. Aquele ali, ele não tem nenhum defeito, esse ali merece vencer. Deus, ele não vê desse jeito. Deus, ele não vê desse jeito. Deus, ele vê diferente. Sabe aqueles improváveis? Sabe aquelas pessoas que você não dá nada por elas? Deus, ele capacita. Deus escolhe esse. Deus, ele escolhe esse. Ele escolhe os improváveis. Deus me escolheu. Eu sou improvável. Eu era improvável. E Deus, ele tem me capacitado. Para quê? Para levar as boas novas dele. Para pessoas. Para um povo que vai ouvir a minha voz. Deus, ele usa os improváveis. Deus, ele usa o improvável. Se você aí se acha um improvável, é esse aí que Deus, ele usa. É você que Deus quer usar. É você que Deus, ele quer levantar nessa geração. Em nome de Jesus, nós somos os trabalhadores dos últimos dias. Deus, ele tem pressa em levantar os seus filhos, os improváveis, aqueles que ninguém dá nada por eles, para levar as boas novas dele nesse mundo, em nome de Jesus. Para experimentar e ver que ele é bom na sua vida, para ter experiência com ele. Deus, ele chama os improváveis. Deus, ele convoca os improváveis. Por isso essa série, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você que se diz ser improvável, você nasceu para vencer. Deus, ele te escolheu para esse tempo. É você mesmo. É você mesmo que as pessoas, elas falam assim, ah, isso ali não vai dar em nada não. Isso ali é só fogo de palha. Ah, esse ali não merece não. Esse ali, que dia que Deus vai usar esse? Deus escolheu você. Deus nos escolheu nesse tempo, é os improváveis mesmo. É os improváveis que Deus vai levantar nesse tempo, nessa geração, em nome de Jesus. Exemplo disso era Davi.
Davi, até mesmo o profeta Samuel, se equivocou. Foi na casa de Jessé para ungir o novo rei. E ele pensou que era o mais forte, o mais capacitado, o mais que sabia pegar na espada, que sabia pegar na lança, um bom soldado. Samuel equivocou, porque Deus escolhe os improváveis. É muito forte isso aqui. Se isso não queimar no seu coração, eu não sei o que vai queimar mais. Samuel, até o Samuel, profeta de Deus, se equivocou. Pensou que era o mais forte da casa. E era o Davizinho que estava lá no curral das ovelhas. O improvável. Deus escolhe. São os improváveis. É aquele que não tinha nem estatura. Davi era baixinho. Davi era baixinho, pequeno. Pequena estatura. Nem tanto. Quando ele foi... que ele decidiu a lutar contra o gigante Golias, ele tentou vestir as armaduras de Saul e não coube nele, porque ele era pequeno em estatura. As roupas de Saul eram maior do que Davi. As ferraduras que Saul usava para poder ir para as batalhas era diferente de Davi. Você é diferente, você é único. Deus, ele conta com você nesse tempo. Você que se encontra improvável, se acha improvável, é você mesmo. Que Deus, ele te chama para esse tempo. Deus, ele te ungiu. Nesse tempo, coloca isso no seu coração. Deus, ele te ungiu. Deus, ele te ungiu. Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Coloca isso no seu coração. Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhinhas doentes, das ovelhinhas do pasto do seu pai. E Davi foi ungido a rei. Davi foi ungido a rei. Você também está sendo ungido agora a rei, a sacerdote, a filho. Você é filho, você é filha. Se levante nesse tempo. Se levante nesse tempo. Deus, ele conta com você. Ele vai te capacitar. Ah, mas eu não sei falar bem. Ah, mas eu não sei, sabe, me expressar bem. Mas Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com você. O Espírito Santo de Deus que vai te capacitar. A história de Davi está lá em 1 Samuel, versículo 16. Depois você lê lá. Se encha da palavra de Deus para você ver. Deus, ele vai te capacitar. Exemplo disso também é Gideão. Gideão está lá em Juízes capítulo 6. Gideão era o menor da casa dele. Ele era o menor da casa dele. E Deus escolheu ele. Para quê? Para livrar Israel. Deus, ele conta com você para livrar um povo. Livrar um povo como assim? Um povo de ir para o inferno. Há um povo que é somente você vai levantar esse povo. Se você abrir a sua boquinha. Se você se posicionar naquilo que Deus, ele te chamou para esse tempo, você vai salvar um povo. Assim como Gideão, ele foi escolhido por Deus. Para quê? Para livrar Israel. Você foi escolhido nesse tempo para abrir a sua boquinha, para libertar um povo. Ah, mas eu não sei como fazer. Só vai. Só se lança, porque é Deus que vai te capacitar. É Deus que vai te capacitar. Em nome de Jesus. Uma improvável também, Maria. Maria era improvável. Eu quero que essa mensagem queime no seu coração. Maria era improvável. Maria era uma improvável. Não tinha como o Salvador nascer de Maria. Maria era virgem, era uma improvável. Maria, ela foi escolhida por Deus, mas ela era uma jovem simples. Ela tinha 13 anos. Ela estava compromissada com José. Ela ainda não era casada. Ela era uma improvável. Mas Deus fez um milagre na vida de Maria. Ela gerou o Salvador. Ela gerou o Salvador.
Deus, ele não quer pessoas perfeitinhas, não. Ele quer corações disponíveis. Maria, ela tinha um coração disponível. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Seja como Maria. Você, mulher de Deus. Você, mulher, esteja disponível. Mas você pode me dizer, mas eu sou só uma simples dona de casa. Eu somente cuido dos meus filhos, do meu marido. Você é improvável, mas Deus quer te usar na sua casa, minha querida. Deus, ele quer te usar na sua casa para gerar fé no seu marido, nos seus filhos. Deus, ele quer te levantar nesse tempo, para que você venha levar as boas novas do Salvador. Em nome de Jesus, Deus, ele conta com os improváveis mesmo. Com a simples, não quer dizer que é ser pobre, miserável, não, é o simples de coração. Se você é simples de coração, meu querido, você é o improvável de Deus. Você é um improvável que Deus quer usar nesse tempo, em nome de Jesus. Assim como Davi, assim como Gideão, assim como Maria, assim também como os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus, eram os improváveis. Eram pescadores de peixe. E Deus usou esses discípulos. Deus usou. Jesus instruiu esses discípulos. Deus, ele quer levantar também aqui discípulos. Os improváveis, para aprender dele. Para ser usados por eles, para transformar vidas. Em nome de Jesus. Deus, ele aguarda o manifestar dos filhos de Deus, os filhos dele. Deus, ele quer que os filhos se levantem nesse tempo. É tempo de você se levantar. É tempo dos improváveis se levantarem. Nesse tempo você vai ver pessoas, porque hoje tem redes sociais, você vai ver pessoas famosas, pessoas influenciadoras, que você não dava nada por eles. E hoje eles estão se rendendo ao Senhor Jesus, se rendendo ao Evangelho. Por quê? Porque Deus usa os improváveis. Deus, ele quer levantar nesse tempo os improváveis. Aquele que você não dá nada por ele. Aquele que você não dava nada por ele. Deus, ele vai levantar nesse tempo os improváveis. Em nome de Jesus. Olhe para você hoje com os olhos de Deus. Olhe para você hoje com o olhar de Deus. Ah, mas eu sou improvável. Mas olha com o olhar de Deus. Porque Deus, ele olha para o seu coração. Ele olha para os corações disponíveis. Para os corações que ele pode usar. Ele pode se manifestar. Pare de viver de religiosidade. Experimente a presença de Deus. Ele quer usar você. Ele quer usar você para quê? Para pregar as boas novas dele. Primeiro você precisa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. E assim você vai se levantar. Você vai ser capacitado para quê? Para salvar um povo. Porque é tudo sobre um povo. Coloca isso no seu coração. É tudo sobre um povo. Eu sei que tem pessoas que vão ser salvas, vão se render a Jesus através da minha vida. E se eu calar a minha boquinha, eles não vão ser salvos, eles vão se perder, eles vão para o inferno. E eu não quero isso mais. Eu quero abrir a minha boca, eu quero proclamar as boas novas de Jesus para que uma multidão venha ser salva, venha conhecer o caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu sei que tem pessoas que vão ser salvas, vão alcançar o reino através da minha boca, do meu jeitinho de falar, do meu jeitinho de pensar, do meu jeitinho de conduzir as coisas. Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Deus, ele usa você, do jeitinho que você é, do seu jeitinho de falar. Moisés era gago, Deus usou ele para libertar um povo. Moisés era tímido, Deus usou Moisés para libertar um povo. Porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele sonda o seu coração.
É os improváveis mesmo. Davizinho, mais pequenininho da casa, mais improvável, mais desprezado. Deus, ele usa os improváveis. É muito forte isso aqui. Se isso não queimar no seu coração, meu Deus. Deus, ele levanta um povo nesse tempo. Levanta uns filhos, os improváveis, para salvar um povo. Para salvar um povo. Para salvar um povo. A limitação humana. A limitação humana é a oportunidade que Deus, ele usa para agir na nossa vida. As nossas limitações, Deus, ele usa para poder nos capacitar, para poder o quê? Agir através da nossa vida. Deus, ele usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Davizinho mais pequenininho, Deus usou. Ele venceu o gigante, ele foi rei. Ele governou. Gideão não sabia nem falar, não sabia nem comunicar. Era improvável. E Deus usou Gideão. Deus usou Maria, virgem, simples. Deus usou Maria. Deus quer usar mulheres nesse tempo, mulheres de fé, mulheres que verdadeiramente se levantam, mulheres improváveis, que acham que somente cuida de casa, marido e filho, é as improváveis. Deus, ele levanta mulheres nesse tempo de fé, as improváveis, para cumprir o propósito dele nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, você é filha de Deus. Coloca isso no seu coração. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você não é qualquer um. Muitos estão perdidos porque não têm a sua identidade firmada em Jesus. Você é filho. Você tem uma identidade. Deus, ele quer te usar nesse tempo. Você não é definido por sua origem, não, para as crenças que você foi criada, não. Você é dirigido pelo propósito de Deus. Deus, ele tem um propósito na sua vida nesse tempo. Deus, ele tem um propósito para você. Abandone hoje as crenças erradas. Abandona hoje as crenças erradas. Firma a sua identidade em Cristo Jesus. Você é filho. Você é filha de Deus. Você é um improvável para o mundo, mas é aprovado por Deus. Deus, ele já te aprovou, tá bom? Em nome de Jesus, eu convoco vocês hoje, os improváveis, nessa sexta-feira. Eu convoco vocês, os improváveis que estão me ouvindo agora, que estão me vendo agora, a se posicionarem com fé. Deus, ele convoca os improváveis hoje a se posicionarem com fé. Se posiciona. Porque quem vai fazer o milagre é Deus. Quem vai te capacitar é Deus. Deus, ele convoca no dia de hoje os improváveis para se posicionarem em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu vim trazer para você. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Deus, ele ama os improváveis. Você é muito amado. Você é muito amada por Deus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor olha o nosso coração, ó Deus, e não a nossa aparência. O Senhor sonda corações aqui hoje, Deus. O Senhor sonda os nossos corações, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, nos usa, mesmo sendo improváveis, ó Deus. Aos olhos do mundo, ó Deus, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos viver o teu propósito, ó Deus, e ser resposta verdadeiramente nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo essas vidas. Meu Deus, que o Senhor levante agora, meu Deus, os improváveis. Que eles venham se posicionarem, Deus, de uma forma, meu Pai, poderosa. É a minha oração nesse dia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, obrigada, Deus. Nós te agradecemos e eu oro
em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você venha se posicionar nesse dia, que você verdadeiramente venha se levantar, porque Deus, Ele quer te usar nesse tempo, em nome de Jesus. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Fora dele só tem mentira, só tem engano. Ele é a vida, Ele tem a vida verdadeira. Não essa vida que você vive hoje, mas uma vida de alegria, de paz, uma vida de felicidade, uma vida de contentamento eterno, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É andando por fé e não por vista. E não é por qualquer fé, é uma fé inabalável. É andando por fé inabalável todos os dias, em nome de Jesus. Te convido a andar por fé todos os dias. Uma fé que nada, as circunstâncias não te param, nada te para. É vencer e vencer em nome de Jesus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você nasceu para ir para o céu. Você nasceu para viver a eternidade ao lado do nosso Pai de amor e bondade. Beijo no seu coração e até segunda-feira, em nome de Jesus.